Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que mostra a realidade do brasileiro que saiu do Brasil e veio para cá em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal no YouTube e também no Spotify. Já lembrando você então para se inscrever no nosso canal, nós estamos aí quase batendo 10 mil daqui, quem sabe alguns meses aí. Com a tua ajuda, se você se inscrever e compartilhar com a tua família e pedir pro pessoal se inscrever, qualquer ligação que você tenha com a Itália já vale a pena assistir os mais de 180 episódios do nosso podcast. 4 anos, nunca pulamos uma quarta-feira, é empenho. Se você não seguiu, então para de seguir, sai fora, então se inscreve. Beleza? Beleza, manda... Chamar os nossos patrocinadores. Morar, investir ou empreender na Itália exige planejamento e a parte tributária não pode ser deixada de lado. Dores de cabeça com impostos, regras fiscais, tudo isso, a consultoria do Bruno Pereira e da Itália Investimentos te ajuda a manter tudo em dia para... Se você estiver precisando de qualquer orientação para fazer investimento, para qualquer coisa financeira, tributária aqui na Itália, pode falar com o Bruno Pereira e o time da Itália Investimentos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o site novo dele, com todos os serviços que eles oferecem. Então entre em contato com eles e marque com o Bruno. Valeu? Show de bola. E para quem já mora aqui na Itália legalmente, já tem um passaporte rosso, pode contar com os serviços da Larissa Ionato, ela que é especializada em documentação pós-imigração, resolvendo as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. E também, já deixando aí o recado, que agora a Larissa está fazendo a conversão da CNH brasileira para a patente de guida italiana. Então você que já está aqui na Itália não muito tempo, que está num período ainda de fazer essa conversão, pode contar com o serviço da Larissa. Entra no Instagram dela e marca uma consultoria com ela para fazer. Teve hoje uma seguidora pediu se ela fazia a parte de tradução e as paradas da carteira, eu mandei ela para ela. Então, legal. Ela está resolvendo isso aí também. E hoje o nosso papo vai ser sobre cidadania italiana, sobre esse decreto que está mudando um pouco o panorama da nossa cidadania italiana. E muitas pessoas encaram a cidadania apenas como um direito jurídico, mas ela se trata também, pode mudar a percepção de quem você é. Imagine se ao invés de apenas um documento, você recebesse algo de volta que foi perdido no tempo, como a tua identidade da família. E é por isso que a Sara, da Italiano Vero, reconhece a cidadania italiana para você. Entre em contato com a Sara, que até sair essa votação aí dos italianos e tal, essas paradas da lei, aí nós vamos entender. A Sara está trabalhando normalmente, então entre em contato com ela. O link deles você vai encontrar sempre embaixo aqui na descrição do vídeo. Então, beleza? Sara Severnini, da Italiano Vero. Chama a nossa convidada, vai. Vamos lá, peraí, fiz uma abertura. Tem aqui mais um pessoal que também apoia o nosso podcast, eu vou falar depois. Ó, a Nina Gym Trainer falou que virou fã de carteirinha do podcast. A Nina foi a última gravação que a gente fez. E ela é Gomes também. Deve ser minha parente, né? Deve ser parente. Vou ver o episódio então, dela. A gente já vai falar. A nossa convidada é Gomes, o Marcão entregou. Veja bem, a nossa convidada é mãe de 3 filhos. Ela é empreendedora milionária. A milionária foi a que eu coloquei, né? Não, vamos colocar, porque pai. Ele traz, amém, né? Claro. Ela cresceu dentro do cenário, cresceu aqui na Itália, tá? Dentro do cenário político, social e econômico italiano e colocou toda a sua rede de contatos à disposição da diplomacia brasileira na Itália. Estamos aqui com Jesuslene Gomes. Seja bem-vinda. Mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Aí esse cresceu aí, tem que falar que cresceu do ponto de vista social, né? Isso. Porque o meu crescimento pessoal mesmo foi em Minas Gerais. Então, esse cresceu aí, vamos colocar os pontos nos is? Claro. Então você veio pra cá com profissional, com 17 anos. Com 17 anos. Veio bem novinha, né? Vim bem novinha. Vim sem querer vir, né? Não, você tem que falar italiano comigo, porque no brasileiro demora quando fala português pra me entender a brincadeira. Até porque o nosso público, ele é brasileiro, né? O pessoal que mora no Brasil, que tem vontade de vir morar aqui na Itália, e também o pessoal aqui da Itália, que já nos acompanha há bastante tempo, a maioria são brasileiros. Que gostaria de expandir a sua rede de contatos, né? Exatamente, também. O podcast faz essa ponte também. Um pouco daquilo que você faz com os italianos, mundo brasileiro, mundo italiano. A gente se encontrou há uns 15, 20 dias, mais ou menos, aí, lá em Milão, né? Na Embaixada Brasileira, lá num evento. Então, você está sempre meio no meio, assim, da galera. Como é que é para um brasileiro que está sempre em contato com a política, com a cultura italiana? Como é que funciona? Olha, na verdade, a pergunta seria o contrário, porque para mim foi normal esse desenvolvimento e esse crescimento. O que não foi normal foi ser em contato com o ambiente brasileiro, o ambiente diplomático, político brasileiro também, porque nesses anos em que eu me aproximei da Embaixada do Brasil, do nosso consulado, eu tive a oportunidade também de conhecer muitos governadores que vieram visitar a Itália.
Então a pergunta seria como foi a experiência de ficar perto desse mundo brasileiro, né? Que para mim foi extraordinário. A Itália viu o meu crescimento muito lento. Foi um crescimento devido à carreira de trabalho. Eu não tenho uma formação acadêmica na Itália, eu não estudei aqui, então foi tudo no braço mesmo. Então foi um crescimento muito sofrido, como se pode dizer. Só fazer um parênteses, a Jesuslene, ela já participou do podcast, já tem, lá atrás tem o podcast onde ela conta a história dela. Putz, ela trabalhou 7 anos de graça numa empresa para poder aprender como é que fazia, depois ela comprou essa empresa. Então ela tem uma história que vale a pena que você vá lá e veja, né? Hoje a gente vai entrar num âmbito mais político, justamente para entender um pouco essa parada do que está acontecendo no dia de hoje com a cidadania italiana, mas assim, a história dela vale a pena e já te dou os parabéns, porque putz, ela, e depois uma brasileira que passou todos os municípios do Vêneto a pé. 574. Putz, essa mulher tem história, então vale a pena você ir lá ver, porque ela já inventou de tudo, já inventou de tudo. Mas é incrível, né, porque eles vão ver o podcast da outra vez, eu estava na Alemanha por 3 anos, e meu português estava bem arranhado, e vocês viram agora a evolução, porque eu também vou rever esse podcast que eu participei, porque até a evolução linguística melhorou, porque aumentou o tempo de frequentação da nossa embaixada e dos nossos brasileiros diplomáticos. É verdade. É que, na verdade, assim, o podcast também não é o mesmo daquela época, entendeu? Mudou muita coisa, graças a Deus, e graças ao pessoal que nos apoia, nossos patrocinadores, nossos seguidores, acabou crescendo bastante o podcast, entendeu? Tanto como estrutura física, né, como equipamento, estúdio, qualidade de som, qualidade de imagem, e também, cara, o nível, a régua subiu, né, também dos convidados, né? É claro, porque cada convidado que vem deixa um pouquinho de si mesmo, né? Então, automaticamente enriquece também vocês nesse caso específico. Como eu estava te dizendo, eu cheguei aqui com 17 anos, eu não escolhi a Itália, foi a Itália que me escolheu, mas né, nesse episódio foi tudo contado e especialmente nos concentramos em o que foi a minha carreira do ponto de vista profissional. E chegou o momento em que eu finalmente conheci o Brasil. Eu estava numa feira de Verona, na feira do vinho, Vinitaly. Passo na frente de um stand muito pequeno, eu acho que é esse estúdio, dá 3 vezes esse stand que estava lá. E tinha escrito a bandeira do Brasil, que eu já olhei e falei, o que a bandeira do Brasil está fazendo aqui? E estava escrito Embaixada do Brasil. Aí eu falei, o Brasil? O que tem o Brasil com o Vinitaly, né? Eu estava com os políticos italianos, com o meu mundo lá. E, de repente, tinha esse diplomático que eu mando meu abraço, ele está no Chile agora, o Felipe Neves. Ele me fez me apaixonar pelo Brasil. Porque ele falou assim, embaixada, mas o que a embaixada faz? Porque se você não conhece o ambiente, você não sabe a diferença entre a embaixada, consulado, as atividades culturais, as atividades promocionais, políticas do país, né? Ele falou, peraí, eu vou te convidar na nossa embaixada em Piazza Navona, a Roma. Vou te apresentar o nosso embaixador da época, que agora o embaixador mudou, e você vai ver o que é Brasil. Que inclusive essa embaixada é do Brasil, eles compraram o prédio, né? Incrível, nós temos, olha, peraí, deixa eu falar, porque eu falo assim, né? O Palácio Panfili, Doria Panfili, em Piazza Navona, é de propriedade do Brasil. Me arrepia. Olha que eu tô falando desse jeito, sabe por quê? Porque nos anos 1960, daqueles anos pra lá, não sei a data certinho não, mas foi naquela época, foi luxuriante a nossa política, foi luxuriante o pessoal que estava representando o Brasil. Foi um país que comprou um imóvel na Itália. Inclusive, quando eles fizeram esse tipo de compra, os jornais italianos, inclusive o jornal muito famoso da época, se chamava O Tempo, tem ainda Il Tempo. O título do Tempo foi como pode a Itália dar um imóvel italiano para um país estrangeiro? E o Brasil não é um imóvel, né? É um mega palácio, né? É um mega palácio. Sabe que foi a coisa luxuriante do Brasil? Porque o Brasil ele não respondeu essa crítica. Você sabe o que eles fizeram? Eles reestruturaram tudo, que é maravilhoso, fizeram uma grande festa, convidaram esses jornalistas depois para ver como o palácio foi reestruturado, como foi cuidado. O dia depois o título era a Itália não podia ter feito coisa melhor que ter dado para o Brasil esse... Foi quase dado, foi né? Juscelino Kubitschek, eu acho, né? O presidente. Acho que foi naquela época, se não me engano. Sim. Mas é incrível. Eu, a primeira vez que entrei, eu pensava que era a embaixada pequena,
eu conheço a Espanha, conheci outras embaixadas. E quando me falaram que aquilo é nosso, eu entro lá dentro e falo, isso aqui é meu. E realmente é, né? É meu, aquilo é nosso, imagina. E do lado, as pessoas que foram em Piazza Navona, do lado da embaixada, tem também a igreja. Você imagina que todo aquele pedaço lá, nós tivemos incomodado do uso por acho que 50 anos. Se o palácio lá, sabe por que é famoso? Porque Berlusconi teve um apartamento do lado. Então é uma coisa incrível, as obras de arte, tem a galeria que tem dentro desse palácio como obras de arte, qualquer um que entra tem o efeito uau. Então, imagine, eu conheci a embaixada nesse stand pequenininho, eu posso falar agora, né? Era um buraco. Conheci esse Felipe Neves, que na veia dele, eu acho que ele não corre sangue, corre um negócio verde e amarelo, porque eu nunca conheci alguém tão apaixonado pelo Brasil como esse diplomático. Ele é muito jovem, eu espero que na minha velhice de vê-lo um dia embaixador, porque é esse tipo de pessoa que faz você se apaixonar pelo país. E através dele eu conheci toda a diplomacia e conheci também... Olha, morava tão perto de Milão e foi através de Roma que eu cheguei até em Milão. O nosso embaixador de Milão, o embaixador Adil Viana, eu conheci através da Embaixada do Brasil. Ele também muito ativo, faz muitas coisas para poder promover o Brasil. Inclusive, aproveitando para agradecer o Adil Viana, ele nos convidou já para alguns eventos. A gente participou lá no Lollapalooza, a gente participou do evento de 150 anos da imigração italiana no Brasil. A gente participou desse convite lá em prol da Feira do Móvel, lá em Milão, também no Palácio. Um incrível palácio, senta assim, fica de boca aberta. Lindo inclusive, demais. Naquele dia, eu tinha que fazer o cameraman filmar. Filmar o quê? Você não trouxe nada pra casa? Eu fiquei bobo de ver, eu só trouxe umas 8 fotos. E daí tomei bronca ainda do Fez bem, Everton. mas na embaixada tem aqueles minutos de êxtase total. Fica bobo de ver. Não, fica é de boca realmente aberta. uma parada que, tipo assim, eu não imaginava e, tipo assim, eu fiquei... Aquele efeito uau realmente aconteceu. E aí, você tá assim, de repente passa o camerieiro canapés. Canapés. Né? Come um canapés e toma um copo de vinho. Daí você foi, o trabalho já ficou do lado. E vamos fazer... É algo incrível, né? E isso é Brasil. Eu lembro de um diplomático que hoje ele é embaixador no Brasil. Ele voltou para o Brasil, ele está no Itamaraty, tá? Eu acredito que ele está, inclusive, na presidência, né? Como trabalhando. Hoje ele é um embaixador. Ele me disse, Jesus, porque você, menina, é do tamanho do seu país. Nossa. E quando eu falei, essa embaixada é grande, foi cada vez que você falar do Brasil, você tem que lembrar que dentro de você, dentro de cada brasileiro, você é do tamanho do teu país. E, para falar a verdade, né, a minha parte brasileira vai sair agora, que eu não nego, mas não nego também a parte vêneta italiana. Mas, gente, a Itália cabe 28 vezes dentro do Brasil. Então, imagina o tamanho que a gente não é. É verdade. A gente fala sobre o Brasil, assim, está aí, né? Vai muito além de um partido político, de outro partido político. É muito mais, sabe? É uma construção de um país que já passa de 500 anos, né? É algo que muitas etnias fundaram o Brasil. Então, e outra coisa, quando o brasileiro sai do Brasil, ele é muito bem visto. A gente já percebeu isso. É porque nós somos um povo alegre, né? E para dizer um pouquinho a mais aí, não quero sair do tema, mas já que você disse das etnias, gente, nós temos outra coisa que poucos brasileiros sabem. A Bienal da Arte, o Padiglione, é nosso. É de propriedade do Brasil, é um dos poucos pavilhões onde tem um canal que pode chegar com barco. Nossa. Então imagine eu quando convido os políticos italianos, falo assim, olha... É em Veneza isso, né? É em Veneza, tá tendo agora a Bienal da Arquitetura, inclusive quando você falou de etnias, a Bienal de São Paulo fez um trabalho extraordinário. A Bienal esse ano do Brasil, ela tá falando da Amazônia, eles descobriram através de estudos enormes com geólogos, arquitetos, que mais de 2.000 anos atrás, na Amazônia, os índios, eles já tinham as infraestruturas. Então a Amazônia não é que nasceu assim como a gente sabe. Tem traças dessas construções dele e que a Amazônia foi habitada, não a própria parte de hoje, que é floresta selvagem, eles têm provas e a Bienal está falando disso, está falando desse legame e dessa cultura. A Bienal em Veneza, no Jardim, ela fica aberta até novembro. Você vai chegar a ter esses painéis com esses estudos extraordinários. Então, isso é Brasil. E lembrando que cada 2 anos tem a arquitetura, cada 2 anos tem a arte. No ano retrasado da arquitetura, nós ganhamos o Leão d'Ouro. Em meio a todos os países do mundo, o Brasil ganhou o Leão d'Ouro da arquitetura. Que coisa linda, né? Isso é Brasil, É né? orgulho mesmo. É demais da conta, né? Show de bola. Dá vontade de chorar, não dá? De Dá. emoção. Se emociona. Mas imagine eu, assim, quando eu chego lá assim, eu tenho necessidade de ir na embaixada.
Eu tenho necessidade de... Se eu um mês passar de não ir em um evento ou de frequentar os diplomatas, eu me sinto mal dentro, eu preciso daquela energia, eu preciso de lembrar que sou grande. Sabe o que é? Acho que o tapete vermelho costuma, né? Você acha que é isso? Vou lembrar que a Jesuslene, ela tá sempre lá no meio, lá, ela tá lá no festival do cinema, ela tá metida em tudo, né? Como é que faz? Você tem um cartão verdinho que pode entrar em tudo, entrar e sair dos Tem lá, tem um sorriso na cara. A cara de pau que eu tenho. A cara de pau. A cara de pau que eu tenho, não tem jeito, né? Teve um colega de trabalho que eu disse, mas e o passo? Não chegou? Eu falei, você entra com sorriso. Eu acho que sorriso abre portas, realmente acontece muito na tua vida. Abre, não, a minha vida é extraordinária, muita gratidão mesmo, né? Porque a gratidão eu acho que é a base de tudo. Verdade. E não querendo sair do tema, o pessoal, se quiser ver o podcast, vai escutar o meu mineiro bem apertado, né? Que foi bem bom falar daquele jeito. Quando eu escutei, falei... Ela reclamou que não tinha pão de queijo, cara. Eu voltei, não tem, mas agora tem muita coisa. Eu nem sei o que tem aqui, mas eu cheguei, eu já fui direto lá pra geladeira. Mas eu sou uma hóspede um pouco indisciplinada, né? Todo mundo que vem aqui traz um presente pra vocês, eu não trago nada. Falar em presente, elas zóio de bola, cara. Zoiuda, né, cara? Isso aqui é uma lembrança do podcast, Uau. que é um bloco de anotações, pra anotar os nossos nomes ali, pra quando tiver vários eventos e convidar nós, né? Isso, Eu uso isso direto, hein? Isso é muito bom. Nossos brindes, nossos gadgets aí, é tudo fabricado, tudo produzido pela Gabi, da Impress Design Criativo. Que Ai, Gabi, coloca a bandeirinha do Brasil e da Itália também. seria legal. Assim, Gabi, essa Fica a consultoria, dica, assim. hein? Ou se não, Gabi, sabe esse negócio aqui, esse fiozinho, você pode fazer ele verde e amarelo. Verde e amarelo. Amarelo. Vamos mandar show. ideia pra ela. Aí, Gabi, eu tenho alguns contatos, se você quiser, pede eles que tem contato que produz, não ganhe porcentagem, né? Porque... Não, mas é muito legal. Eu acredito muito no trabalho da Gabi pelo amor e carinho e dedicação que ela põe no que ela faz, entendeu? Não é só o brinde, entendeu? É realmente o pacote que ela entrega, a maneira como ela entrega, entendeu? Eu vejo muito amor quando ela entrega esses produtos pra nós. E ela é daqui de Verona, Ela é Gabi? uma empresa que está em Mantova. Mantova. Ela nasceu na pandemia, como muitos brasileiros, né? Tiveram que se Maravilha. reinventar. E aí ela tá, inclusive você que está assistindo, se quiser presentear algum parente ou amigo aqui na Itália, pode entrar em contato com a Gabi, ela pode surpreender essa pessoa aqui na Itália. Só se mete de acordo com ela, faz o Pix aí ela envia. Que Show de bola. maravilha, eu quero conhecer essa Gabi, hein? A Gabi é gente finíssima. Ela que faz. Hoje a gente tá sem as camisetas, mas camisetas, caneca, tudo ela faz. Gente Gabi, fina. então tá feito. Vou dar contatos e pedir contatos. Inclusive o contato muito da bom. Gabi tá embaixo na descrição do vídeo. Vamos Não chegar foi nada combinado, parece que foi combinado o negócio. Combinado né? o quê? É assim, esse negócio estranho. Tipo, ela falar de presente e pedir o presente. Não, mas eu já conheço ela faz tempo, né? Eu já conheço ela faz Eu tempo. conheço meus frangos, Felipe. Conheço o meu eleitorado. Mas vamos chegar naquele tema então ali da... Uau. Né? Ou se tiver mais alguma coisa pra falar sobre a diplomacia brasileira. Vamos partir hoje e explicar o que eu sei. Eu quero fazer, como se diz em Itália e português, eu vou fazer uma premissa. Uma premissa. Eu vou fazer uma premissa. Hoje, tudo que eu falar é a título pessoal. Né? Para que as pessoas não possam entender ao contrário, que eu esteja falando a nome de algum diplomático. Em nome não, eu vou falar a título pessoal. É Jesuslene que está falando em base aos meus conhecimentos. Que pode ser que alguma informação também não seja 100% como eu estou transferindo, mas é em base ao que eu sei. Dito isso, o trabalho da diplomacia brasileira é excelente. O que faz? Vocês imaginam, hoje você falou do seu sponsor que saiu o acordo da carteira de motorista. Isso. Isso nasce dentro os escritórios da Embaixada do Brasil. Porque todos os acordos políticos nascem na sala do embaixador. E se vocês olharem bem essa lei que saiu, esse acordo, aumentar os anos que é possível pedir essa carteira. Não é um caso que aumentaram. Não é que a Itália acordou e falou assim, agora vamos aumentar. Tem um trabalho extraordinário de toda a equipe da embaixada, de encontros e desencontros também, porque o trabalho da embaixada você acha que ele chega lá e fala para o governo italiano, vamos fazer isso para o Brasil? Ele fala, sim, vamos fazer? Não, eles encontram 1000 obstáculos. Então, o Brasil, eles têm que... O trabalho deles é desinformar a má informação. Então, imagina o trabalho que não tem um embaixador, que não tem um diplomata, que principalmente dedicado na área da política. Porque, por exemplo, um argumento que eu estou conhecendo de perto agora é o acordo do Mercosul, que é o acordo do
todo o Sul da América com a Europa, com Bruxelas. A negociação sobre as taxas. Isso eu estou seguindo de pertinho. O embaixador está fazendo um trabalho de formiguinha. Ele vê todos os parlamentares, o que ele não conhece, ele procura conhecer para explicar como é o Brasil, para explicar qual as vantagens que a Itália tem, porque ele tem a jurisdição na Itália. Mas ele faz isso com europarlamentares de outros países que vai ajudar nesse acordo. Ele está fazendo um trabalho enorme, como fez para essa carteira, como, inclusive, seguir muito, muito de perto o trabalho do embaixador quando saiu esse decreto. Mas ele já estava trabalhando antes para poder melhorar essa história do brasileiro, porque é lugar comum você ouvir o brasileiro falar, mas ninguém faz nada. É porque normalmente a pessoa não sabe a parada que está acontecendo, ele não tem informação, às vezes é uma coisa que está correndo dentro do âmbito político, e o cara que está ignorante dessa informação, ele está trabalhando no dia a dia dele e não sabe, realmente não é uma coisa que sai no jornal, no Larena. Olha o que o embaixador está trabalhando para você, né? Exatamente, mas o que acontece? É como o marido que tem a mulher que cuida dos filhos e cuida da casa o dia inteiro. E quando ele chega do trabalho, ele não viu o que ela fez em casa. O que ela fez o dia inteiro? A casa tá limpa, os meninos tá limpos, tem comida pronta. Então, eu imagino, para poder trazer um exemplo bem mais prático, eu imagino isso. E é um trabalho monstruoso. É monstruoso porque o embaixador, ele necessita também do aval do Brasil. Então, eles dependem do Itamaraty. Então, você imagina uma saída do embaixador, quando ele sai de Roma para visitar um político, não sei, no Vêneto, na Lombardia, ele sai com autorização escrita e assinada do Brasil. Então ele trabalha, não é que no Brasil responde, peraí que eu te mando um fax hoje e amanhã tá aqui. É um trabalho estruturado, é um trabalho realmente muito longo de ambas as partes. Então é algo realmente de admirar, e é algo realmente que, se as pessoas tiverem um pouquinho de curiosidade, seguir também a página da embaixada, por exemplo, os brasileiros que querem seguir e conhecer um pouquinho o mundo brasileiro na Itália, eu aconselho também a página no Instagram. Dá pra gente colocar Embaixada do Brasil. Embaixo na descrição do vídeo aqui, Embaixada do Brasil e do Consulado Milão e Roma, né? São 2 consulados, né? A gente trabalha na Itália. Não. Consulados tem muitos. Tem em Milão, tem em Roma, são os 2. A embaixada é uma só. Exatamente. A embaixada, no caso, é em Roma. A embaixada é em Roma, é onde tem a sede do governo italiano também. Onde tem o nosso palácio lá. Onde tem o nosso palácio. Como é que é o nome do palácio? Palácio Panfili. Panfili. Aquele dia a gente conversou com aquele moço lá no evento. Ele contou essa história também. Eu fiquei, Experto de arte, né? Ele não é um embaixador. Como é que ele é? O diplomata. Vamos dar um abraço nele. Qual é o nome dele, Felipe? Felipe é o que eu conheci. É o que você vai colocar em dificuldade aqui, que eu não lembro o nome dele. O Rafael. É aquela pessoa que você olhava, nem dava. Você viu a simplicidade? Cara, mas sério, eu não sei que esses caras tomam, cara. Porque tem um cérebro assim que sabe os dados e sabe, fala e... Eles são diplomatas, eles fizeram a escola do Rio Branco? Cara, é incrível, né? Você vê ele falando de datas assim, você fica bobo, é uma enciclopédia, né, cara? Sim, é incrível. Igual a tua memória, Marcão. Não, a minha memória é... Não, é pior que o Marcão tem a memória boa, tá? Ele lembra o nome dos convidados assim e fala, quem é Marcão? Tal. E vocês viram, conheceram, tivemos o prazer de conhecer também ele que estava passeando em Milão, então... É isso. E você imagina que eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de ter contato com muitos deles, porque a embaixada ela é dividida em setores. Tem o setor cultural, tem o setor político, tem o setor relações, tem o setor... Cada setor é como um ministério. Então, você imagina um governo enorme dividido. Então, não sempre você tem a possibilidade de dialogar com todos. Tem o setor agrônomo que fala de agricultura, tem a FAO, tem muita coisa dentro disso tudo. Eu tive a grande oportunidade na embaixada, que é um órgão destacado da embaixada, de conhecer também a inteligência brasileira. A parte da federal que se ocupa de inteligência. Capaz. O FBI brasileiro? O FBI brasileiro, o querido amigo que agora ele voltou para o Brasil. Então eu tive a oportunidade tenho ainda, né, a oportunidade de ter contato com essas pessoas que me enriquecem, e hoje poder falar do trabalho deles, no específico, lembrando a pessoa comum como eu, que tem um trabalho atrás
de resultados que às vezes a gente vê como pequeno, mas não é pequeno, são resultados enormes, são resultados gigantescos, conhecendo o trabalho que tem atrás disso tudo. E quando saiu, inclusive, esse decreto Tajani, foi uma bomba. Ninguém esperava, não tinha conversa de corredor, assim, dizendo, que eles estão tentando fazer alguma coisa? Olha, eu acredito, se vocês conversarem com as pessoas que são muito tempo, que trabalham com documentação brasileira, com documentação para descendente, vocês vão saber que ao longo da história sempre teve muitas ameaças, rumores de mudar. Só que e hoje, como eu estou falando a nome meu, eu sou crítica e posso ser, né? Se eu sou com o italiano, você também com o Brasil. Claro. Uma das coisas que eu fiz muitos anos atrás, quando eu cheguei na Itália, foi ajudar brasileiros a fazer documentos. Não conhecia como se fazia a prática. Eu ajudei muitos. Porque como tem agências especializadas, gente muito séria, e esse merecimento não podemos tirar. Tem muitos tranqueiros também, Tem muito canalha. Tem muito canalha que sujou a imagem de quem trabalha bem. E, infelizmente, aquelas pessoas que eu ajudei a fazer a cidadania italiana foram pessoas vítimas de canalhas. Eu conheci muitos casos de brasileiros que pagavam as agências, chegavam, a agência colocava dentro do apartamento e sumia. Sumia com dinheiro, com tudo. Teve gente que não tinha o que comer. E isso aconteceu e acredito que acontece ainda hoje. Com certeza. Eu soube de famílias que vieram para a nossa região do lago aqui, de uma pessoa que recebia essas famílias e dizia para elas que elas não podiam ficar durante o dia na casa e elas tinham que sair com crianças pequenas, ficar o dia inteiro no parque, das 7h30 da manhã até as 6 da tarde. Tipo assim, como moradores de rua praticamente, só voltavam para casa para dormir pagando. Então esse tipo de gente realmente tinha muito e se tiver ainda, se vocês souberem aí, digam quem é os caras para nós não se juntar, dar uma coça. O que acontece? Então, hoje, com as consequências do decreto Tajani, ninguém falou sobre isso. Ninguém, vocês me dizem se alguém está falando da dor, se diz em italiano, del mal di pancia, não, da dor de barriga que os italianos têm. Então, eu acredito que é necessário ser muito claro, guardar ambos os lados. Isso não significa que eu sou de acordo com o decreto que foi feito, eu em primeira pessoa, sem ter nenhum tipo de interesse, porque é a última pessoa que tem interesse nisso tudo e no ambiente brasileiro sou eu trabalho em um ambiente italiano, não necessito, não quero ser, como se diz, arrogante, mas eu não trabalho com o ambiente brasileiro, eu não necessito disso. Eu faço porque os meus filhos trabalharão e eu acredito muito no desenvolvimento do Brasil. Acredito que somos um país jovem e quando os meus filhos terão a minha idade, o Brasil vai ser a nova Europa. E eu estou semeando, não somente para os meus filhos, mas por futuro de muitos como os meus filhos. Então, quando alguém me pergunta por que essa bondade toda ser boa, não, eu não sou boa. Eu estou semeando para o futuro dos meus filhos, que são brasileiros, e também para as minhas raízes, que são essas. Até porque, vamos lá, você construiu a tua vida aqui, trabalha aqui, muito vinculada com a política, com a política social do Brasil e da Itália, né? Vamos supor que os teus filhos decidissem morar no Brasil e tivessem filhos no Brasil, não teriam o direito de voltar para a Itália, entende? É muito difícil isso, de você entender, né, essa concepção. Eu estava vendo essa semana também como a eleição, né, não sei se diz assim, do novo Papa, né, o conclave, né? Conclave. Ele também é de origem italiana, que foi para os Estados Unidos, então ele também, nesse caso, nesse decreto, tiraria ele também, claro, ele já está lá dentro e tal, mas assim, ele perderia direito à cidadania italiana, entre parênteses, né? Então, assim, muita gente acabaria pagando por uma decisão, uma canetada, que talvez pode ser errada a muitos pontos de vista. Justificada de outros pontos. Dores dos italianos, eu concordo. Talvez, eu acredito que, como eu disse no meu vídeo, em alguns outros casos, precisa dar uma olhada no modo de pedir essa cidadania. A Itália precisa de mão de obra, né? Meu ponto de vista de empreendedor. Todo mundo precisa de mão de obra. Tá faltando pizzaiolo, gente. Se vocês conhecem pizzaiolo, mande pro Lago de Garda. Já recebi 10 ligações. O pessoal desesperado atrás de mão de obra. Tá faltando tudo, mas deixa eu dizer outra coisa, né? Que é uma coisa que depois eu vou dizer o autor dessa citação. Hoje, a Itália, a Europa, ela está com um grandíssimo problema de integração. É mais fácil integrar
um brasileiro descendente que é predisposto a se inserir na cultura italiana, ou é mais fácil integrar um estrangeiro que não fala uma palavra de italiano, que não sabe nada da cultura italiana e nem pretende falar. Então, muito mais fácil brasileiro. Exatamente. Então, olha, o decreto italiano, eu acredito que foi muito duro. Acredito que foi uma mensagem muito forte também. Foi uma mensagem muito forte. Eles achavam necessário. Quando o decreto italiano saiu, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao embaixador o que eu poderia fazer. Uhum. O embaixador, ele nunca me pediu nada, eu sempre ofereci. Então, é assim, eu sempre cheguei chegando, né? Uhum. E, inclusive, tem um personagem muito conhecido no cenário das cidadanias, que é o prefeito dessa cidadezinha que se chama Val di Zoldo. Sim. Aquele que botou a bandeira do Brasil lá, né? Exatamente. Ele é um querido amigo, que se chama Dalla Pellegrina, prefeito de Val di Zoldo. Esse prefeito eu o conheci 10 anos atrás. E 10 anos atrás, ele estava com essas dores muito fortes já no comune. Ele me olhou, brasileira. Ele falou, eu tenho um problema com brasileiro, e já tirou fora esse problema que explodiu agora, há 10 anos atrás. Eu disse, Camilo, eu sou de acordo com você. Porque o Camilo, ele se encontrou famílias que choravam dentro do comune, porque a agência tinha ido embora, abandonado eles e não sabia como fazer. Você sabe quantas pessoas do comune de Val di Zoldo ajudou realmente? Muitas. Eu tô dizendo o que eu conheço, que eu toquei com mão. Então, famílias que foram vítimas de brasileiros, né, que acabaram se aproveitando da fraqueza dessas famílias, da fragilidade dessas famílias, e aplicaram golpes, né? Então, eu acredito também que é uma dor do próprio comune, é uma dor da família, mas é uma dor do povo brasileiro. É uma dor social que é necessário falar pro povo, porque quem tá ouvindo e tá reclamando disso tudo, tem que conhecer a história. Isso não significa que você tem que ser de acordo com o decreto. Eu não sou de acordo e declaro, mas eu conheço a história, conheço essas dores desses italianos e conheço as dores que os brasileiros, em primeiro lugar, passaram. Então, o Camilo, ele se deparou com tudo isso. Quando saiu esse decreto, a primeira pessoa que eu pensei foi ele. Eu falei, o Camilo tem algo a ver com isso. Botou pelo menos uma linhazinha na fogueira, talvez? Ele fez a fogueira inteira, porque quando o Camilo podia falar, ele botava a boca no trombone. Eu não sou de acordo com ele ter exposto a bandeira brasileira, porque depois atrás disso tudo tem uma série de problemáticas também legais, né? Uma bandeira acima de um país. Eu acredito que ele fez non in mala fede, como se diz em italiano. Meio que talvez um processo, como é que se Protesta. diz? Um protesto. Um protesto contra, tipo assim, os brasileiros que chegam aqui na Itália e querem um passaporte, querem a cidadania italiana pelas vantagens e não por realmente considerar a cidadania italiana algo realmente de valor pela história. Cultural, exatamente. E a prova disso tudo, Marcão, vamos entrar no detalhe importante, que depois a gente entra nas soluções também. Outro detalhe importante, se fazer uma pesquisa nas agências que fazem cidadania... As assessorias, né? As assessorias, 90% das pessoas que pediram cidadania não é como eu e vocês que abriram CNPJ, tá pagando as taxas aqui. Eles pegaram a cidadania e foram embora. Muitos dos que eu ajudei a fazer a cidadania não ficaram na Itália, não fizeram para ficar. Então, veja bem, aí sim, esse é um outro sintoma daquilo que foi acumulado nos últimos anos, vamos chamar assim. Um sintoma, uma causa. Uma causa. Mas aí eu digo, putz, se a Itália precisa de mão de obra como a gente sabe que precisa, se a Itália tem essa necessidade de integrar um cara que é neto de italiano e do outro lado tem um cara que é neto de italiano que deseja fazer a cidadania italiana, põe uma regra, você precisa residir 10 anos no país. Calma lá, a gente vai chegar lá, você tá indo muito rápido. Inclusive, só pra botar um pouquinho de fogo na lenha, eu conversei essa semana, tipo assim, porque o pessoal agora com esse burburinho aí, tá todo mundo ligando, né? Liga no meu privado, liga no meu direct do meu Instagram, consegue meu WhatsApp, não sei com quem. Depois dessa direta aqui, você pode desligar. Mas é justamente, pegar a cidadania pra quê? Pra fazer a temporada na Alemanha. Entendeu? Não é pra vir morar aqui. Pra ganhar dinheiro, entendeu? E que não é errado, sai tudo bem, tudo Agora, bem. Outro fator importante que tem que lembrar, gente... A maior parte do pessoal, ela não conhece realmente a cultura. Não. Ela não fala italiano. Por quê? Porque você teve que se apoiar uma assessoria que você não sabe nem dizer bom dia? Existe uma parte integrada? Existe. Existe uma parte que Germania Veneto, nel sud del Brasile e de altre parti? Existe uma parte que vive a cultura? Existe.
mas é uma porcentagem muito baixa a respeito aos números que o ministro Tajani disse. Então, isso foi outra causa que chegou à doença. Uma pessoa que vai parar numa cama com a doença, não chega da hora para outra. É um acúmulo, né? É um acúmulo. Então, adoeceu, perfeito. Esse doente agora, ele está no hospital, tá na UTI. E o que o embaixador está procurando fazer? Está tentando curar. Está tentando curar, tirar ele da UTI. E como é que cura? A cura vai feita se você sabe que tem uma doença. É inútil que eu reclame, fizeram isso. Bem, não. A minha opinião pessoal é, fizeram isso, não sou de acordo, fizeram isso por esse e esse motivo, essas são as dores deles. Vamos cuidar das dores deles primeiro ponto. A minha ideia. Segundo ponto, vamos mostrar que entendo as dores que eles têm, tentar achar cura para eles sem que eu perda algo. Aí eu tô entrando naquilo que eu propus lá atrás no meu vídeo, que eu tava puto quando eu fiz aquele vídeo, que eu cheguei até a me emocionar, e eu sou um cara que geralmente não chora. Tu é o durão, né, cara? Tu é o durão, né? Só que assim, cara, tá faltando mão de obra, todo mundo precisa, todo mundo quer cidadania italiana, você pode? Pode? Então vem trabalhar aqui, poxa. Tenho grana, não quero trabalhar, não posso me submeter. Abre uma empresa e vai empreender. A Itália é muito mais difícil do que no Brasil empreender. Outro detalhe. Consultoria. Você acha que todos aqueles que fizeram documento declararam no imposto de renda italiano? Claro, tá bom. Eu fiz as contas. Você sabe quantos milhões de euros? Milhões! Eu não consigo colocar os zeros em quantos milhões de brasileiros fizeram cidadanias e as agências não declararam. Então, foi dinheiro que entrou cash e que a Itália não beneficiou. Nem entrou, ou foi lá no Brasil. Foi lá no Brasil diretamente. Então, nem entrou pelo sistema fiscal. Então, entende que eu me esquento nesses casos porque não podemos colocar o salame nos olhos. Mas eu também me estresso uma coisa que assim, beleza, eu tinha um primo meu que tava vindo pra cá, né, total direito de vir pra cá, e ele me pediu, me dá uma mão, eu já fiz várias cidadanias a amigos, né, inclusive parentes e amigos aqui que estão na Itália, que trabalham aqui, que pagam os próprios impostos aqui. Esse aí era mais uma pessoa que eu tava trazendo pra cá. Eu pedi um documento num comune de Treviso. Não vou lembrar o nome do comune agora. Eles me pediram 300 euros para imprimir um documento. Você sabe por quê? E eu já tenho a cópia, não precisa buscar lá. Mas você sabe por quê? Porque tem muito? Não, porque quando no começo pediam, saía com preço 00 e a agência vendia por 600. Então, era de graça esse documento que você pediu. Sempre foi de graça. Sempre foi, mas as agências, as consultorias colocavam a cargo do cliente. E eles recebiam os clientes que ele falava, então, se você está ganhando, por que eu, como comune, que coloco minha pessoa lá para poder procurar, para poder fazer, não posso ganhar? Que na verdade é um funcionário público do governo que está ali, a prontidão para resolver, para fazer o trabalho. Nem é tanta prontidão, assim, é um pouquinho de prontidão, né? Sim, pode, a gente conhece a... Não sabemos do retrochê, né? O que está atrás. Mas é que na verdade é alguém que está ali, tá trabalhando, tá ganhando para isso, entendeu? E o governo não tá ganhando nada, entre aspas, os caras que estão ganhando. Eu concordo. O governo está. Então, o que acontece? Se você multiplica isso por milhões, porque hoje nós estamos falando do Brasil, mas esse decreto de cidadania, ela entra dentro com todos os argentinos, venezuelanos, inclusive eu estava conversando também com a embaixadora da Venezuela, conversei com ela, opinião. E o que acontece? Eles se depararam com tudo isso. Quando eu pergunto ao embaixador, e ele já, quando saiu isso, o embaixador começou a pedalar. Ele viu, eu te falo que eu acredito que ele viu o parlamento inteiro. Porque ele convidava o parlamentar, parlamentos, senadores, ele encontrou tudo. E não tem um casaco político nesses senadores ou como se diz, parlamentares que ele encontrou. Ele encontrava direita, meio, centro, não importa quem que é, porque a diplomacia ela não tem nada a ver com a política italiana. Ela conversa, mas se é de direita ou esquerda, não importa. Não, nem deve importar. E não deve. É esse o trabalho da diplomacia. Aí me veio uma ideia, eu fiz uma ligação pro Camilo... Pro teu amigo lá do meu amigo do Val di Zoldo. Eu comecei bem largo, né? Oi, Camilo, tudo bem? Como você está? Como é que foi o jogo lá? O jogo do Verona? 5 anos, ele é da parte lá de Belluno, né? O Val di Zoldo. Eu acho que tinha muitos anos que eu não conversava com ele. Inclusive, tinha um post meu quando ele colocou a bandeira do Brasil no comune. Eu fiz um post, uma live, até criticando. Falei, Camilo, você não tá me respondendo no telefone? Você fez isso aí? Tem outros brasileiros que nem eu, que é brasileira, que não gostou do que você fez. Então, não é que eu dou recado, né? Eu disse, Camilo, como que é a situação atual? Ele falou assim, olha, me ligaram
Me chamaram para audição no Senado. E eu vou semana que vem. Isso era... Agora, há pouco tempo atrás, agora depois do decreto. Porque o que acontece? O Senado está chamando pessoas para fazer audição, fazer perguntas, para entender a parada, né? Aí o que acontece? Eu disse, Camilo, muito tempo que a gente não se vê, eu me aproximei muito da diplomacia brasileira, é um tema que a nossa embaixada tem muito dedicado tempo. Contei para ele o trabalho do embaixador. O Camilo me disse, olha, eu gostaria de encontrar o embaixador. Você me ajuda? Eu falei, claro que eu te ajudo. Falei assim, olha, eu tenho audição amanhã cedo. Era, por exemplo, ele tinha audição dia 9 cedo, e dia 8 à tarde ele estava na mesa do embaixador, conversando com o embaixador. Um dia antes de ir na audição do Senado. Ele expôs os pontos de vista dele, o embaixador expôs o ponto de vista dele. Acredito que naquele momento lá, eu não sei se eu não estava presente, porque eu só fui o meio de colegamento entre... Meio de campo, né? Meio de campo. E isso foi um trabalho, você imagina, ele entra na Embaixada do Brasil depois de ter exposto a bandeira do Brasil e subido também, porque depois teve todo um retrochena dessa polêmica, nessa situação delicada, ele pediu para encontrar o embaixador o achou uma pessoa muito concreta. Então, inclusive, se as pessoas entrarem no site do Senado, escrever audição, são audições públicas, então dá para ver o que ele falou. Italiano ou brasileiro? Italiano, do Senado italiano. Senato italiano, dá para ver as audições que estão sendo feitas. Se a pessoa quer seguir no detalhe, tá ali assim, vai olhar as audições. E esse encontro foi bom, mas é uma gotinha de água em esse oceano imenso. Nós temos um político aqui no Vêneto muito importante. Ele foi o prefeito de Verona, que é o Flávio Tosi. O Tosi, sim. O Tosi, ele foi um homem muito querido, é uma pessoa muito, eu acredito, muito humana também. Hoje ele é europarlamentar na Itália, em Bruxelas, mas é muito ativo no cenário italiano também. Ele é praticamente um homem de confiança do Tajani. Eu levantei o telefone. E ele é da... Eu nem sei cor de bandeira que é, não. Eu só sei que é perto do Tajani. Quando eu falo de política, para mim não me interessa que cor que é. Me interessa quem trabalha. Entendi. E o que aconteceu? Eu liguei, mandei uma mensagem para ele, falei assim, olha, Flávio, eu gostaria muito de conversar com você sobre um tema que tem no coração. Me dedica 15 minutos, ou 20 minutos, meia hora. Tempo 3 dias ele me deu uma data. Eu encontrei. Eu conversei, ele não estava inserido dentro do decreto, porque está em Bruxelas. Falei, Flávio, o que eu gostaria, eu preparei um dossiê para ele de 3 ou 4 páginas, simplesmente com coisa muito simples, coisas que estamos conversando, que poderia ser soluções, pontos de encontros. Criava ponte e não muros, né? Eu preparei esse dossiê e eu pedi para poder estudar, em qualquer modo, porque eu não tenho, como se diz, a legitimação para poder pedir ao Senado, deixa eu conversar aí, eu sou a última roda da carriola, né? Nem do carro, né? Carriola só tem uma roda só, então é importante. Peraí, que eu tenho que ser outra coisa, né? Carro tem 4. Mas eu sou a última roda de uma carriola de roda de madeira, então nem corre o risco de ter que trocar a roda. Mas no meu pequeno, eu encontrei o Tosi, preparei esse dossiê para ele, e nesse dossiê eu acredito, e uma proposta que eu fiz, e foi de legitimar essas agências. Essas consultorias têm que ser legitimadas a fazer esse trabalho. Você quer que vai tudo bem? Reconhece que existe isso. Reconhece que é uma profissão. Os cursos da ANUSCA, a ANUSCA não vocês conhecem, sabe o que é a ANUSCA? Não. A ANUSCA é o ente que dá cursos para as pessoas que trabalham nos comunes. Então, aquele lá que enche o saco, aquele burócrata se diz em português. Burocrata. Aquele burocrata em italiano. Aquele burocrata que está atrás da mesa no comune que reclama com você, ele é burocrata porque tem os cursos da ANUSCA que ensina ele a burocracia. E você sabia que tem agências de brasileiros que eu conheci que faz os cursos da ANUSCA? Foi um orgulho para mim saber disso. Porque ele está com conhecimento real. Para saber o que está fazendo. O problema é que alguns têm conhecimento e usam contra, para poder brigar com o oficial do comune. Outros usam a favor. Eu conheci brasileiros nesse período de tempo que o comune liga para perguntar se o documento é assim mesmo. Porque muitos deles vira também... Porque né? como tem um burocrata atrás da mesa, muitas vezes ele mesmo não sabe da legislação italiana para conceder a cidadania italiana para um brasileiro descendente. Então, muitas assessorias que já são muito mais espertos, eles sabem muito mais das leis do que o próprio burocrata que está atrás da mesa. Exatamente. E a Tosi, eu disse, olha, pode legitimar as agências e obrigá-las a fazer o curso da ANUSCA.
Falam a mesma língua. É uma boa solução. Já seria uma boa solução até pra eliminar os picareta. As picareta? Aí tu mete um bolo Mete um bolo. fixo por agenda, por pessoa, ou sei lá, Por eles botaram agência? 600 euros por pedido lá, uma parada assim, né? Já lembra ali que saiu 600 euros pra tentar dar uma baixada no fogo, mas mesmo assim os caras estão financiando lá, e BNDES pra fazer cidadania. Bota isso aqui e bota por pessoa, sai um bolo, ou o governo vai arrecadar mais, vai ter um negócio controlado. Peraí, sabe o que eu faria também? Qual é a prática? Perfeito. Na Itália não existe a lei de mercado que você não pode vender um produto mais caro do que ele vale? Porque se chama tabelado, especulação. né? Tabelado? Coloca uma tabela máxima. E cada vez que eu venho no community e entrego os documentos, você tem que me dizer quanto você pagou. Porque eu tenho que saber quanto foi declarado. Ótimo. Os notários não funcionam assim? É claro. Todos eles. Todos Notário, motorização, tudo. Serviço Carteira do público. motorista, não é assim? É claro, serviço público. Então, na Itália, esse tipo de assessoria se chama desbrigo pratiche. Isso. Então, reconhece uma área específica do desbrigo pratiche, legitima ela, faz a pessoa se formar, vira uma profissão. Quem vai se beneficiar é todo mundo. Outra coisa, tá difícil que o brasileiro vem pra Itália fazer documento e vai-se embora? Dá um tempo pra ele ficar aqui. Dá um documento que ele possa trabalhar, que ele possa conquistar a dignidade dele, que ele possa aprender o italiano e que o documento dele ele peça até sozinho se ele quiser. Fala o seguinte, a tua cidadania vai sair, você precisa fazer X tempo de contribuição, você precisa fazer um exame B2 de italiano. Enquanto isso, vai trabalhando o que nós estamos precisando de mão de obra, nós vamos te pagar bem, você vai ganhar 1.200, 1.500 euros, entendeu? Então vai vivendo a tua vida, que daqui 3 anos tu recebe tua cidadania se você passar em tal prova. Putz, você resolveu um monte de problema. Peraí, ainda, precedentes penais? Já era, 2 anos, você prontou? fica em casa. Fica em casa, você não é o italiano que eu quero na Itália. Já Você resolveu é o um monte de italiano que pepino. fica na sua casa. Então, a gente tá conversando assim muito a tu per tu, abraço, como se diz em por abraço, né? Como é que fala? Como é que se fala em português? Abraço dado. In italiano si Mãos dice dadas, no, in italiano si dice abbraccio. Abracetto, né? Non abbracetto, proprio abbraccio, que é uma coisa que a gente tá... entendi. É uma sorta de brainstorming, né? Sim. Isso que estamos conversando, eu condensei em 3 páginas. E dei na mão do Tosi. E falei, por favor, faça chegar nas mãos certas. Não sei, e tô te dizendo que eu fiz a título pessoal. É outra gotinha no oceano. Eu tenho certeza que vai chegar na mão que vai ler, que vai escrever. Isso eu não sei te dizer. E provavelmente eu nunca vou saber realmente, porque não é assim amplo o meu conhecimento. Mas é isso, essas pequenas ajudas, a parte maior, essa parte mais burocrática, a embaixada está trabalhando dia e noite. Ela está trabalhando para fazer isso, para poder desmontar essa informação errada. Olha que o brasileiro não é só aquele que veio e que vai embora. Tem aquele brasileiro que trabalha, que tem partida IVA. Olha que o brasileiro não é só aquele que não fala italiano. Tem aquele que está se aplicando para falar italiano. Olha que o brasileiro não tem medo de abrir partida IVA e colocar a mão na massa e abrir uma empresa. Então, sabe, esse tipo de informação é mais difícil de chegar até o governo, porque é como você diz, a caneta que decide o destino, né? E outra coisa, uma coisa muito grave que aconteceu, por exemplo, eu penso a famílias que não têm voz, nesse caso específico, que eu conheço, inclusive, 3 famílias que estão nessa condição, que fizeram um pedido da cidadania, não foi protocolada porque faltou um documento. Então o comune falou assim, eu não vou te protocolar essa fascículo, vai buscar o documento no Brasil e volta. E daí saiu... 60 dias para sair o documento, saiu o decreto, essa pessoa está ilegal. Essa família está ilegal, porque ela não pode mais apresentar o fascículo, porque não é aceitável. Então, eu fiz presente também no documento casos como esse, casos como brasileiros que fizeram a cidadania e os filhos menores falaram, vou deixar para inscrever no consulado, porque aí eu não pago, é de graça. Meu filho menor já tem documento, tá certo? O que acontece? Esse filho se fosse assim, não pode. Não pode mais. Então, o que vai acontecer? Outro detalhe muito importante, que a nível pessoal eu indiquei nesse documento que eu preparei, que eu não sei onde vai chegar, mas com a ajuda de Deus chega em qualquer palácio, né? Chegando, né? Quem tem boca vai a Roma. Chega em qualquer palácio. Outro detalhe muito importante que eu dediquei nesse documento, que muito com o coração mesmo, foi contar a história de quem não tem voz. Que eles têm que olhar para quem não tem, nesse momento, a voz de gritar e dizer assim. Tem muita gente que está gritando? Tem.
Sabe o que eu faria? Tem muita gente a coração que está gritando no jeito que sabe gritar? Tem. Mas tem muita gente com interesses contrários que sabe que vai a batata, como se diz, a batata vai assar. E está queimando. Então, esse assunto, eu acredito que temos que ver dos dois lados e rezar. Rezar para que agora possa ser encaminhado na maneira certa, né? Porque a descendência é muito importante também. O fator cultural, os italianos é um povo que está envelhecendo e a nível de cultura, essa cultura está se perdendo. Está se perdendo. E temos que nos aproximar da cultura italiana. Eu sei que é um mundo fechado, porque principalmente aqui no norte da Itália não é aberto, porque eu vivo dentro desse mundo, de vez em quando eu dou uma olhadinha assim, eu pego um dos meus seniors das confrarias e falo assim, você viu que eu sou a única preta aqui dentro? Você pode dizer preta? Eu não sei, né? Claro que pode. Aí, mas eu tô falando de mim, né? Falando dos outros. Claro. Aí eu olho para ele, você viu? Então, eu sei que é difícil, que não é um mundo simples, mas eu acredito também que a boa vontade de querer entrar, tem sempre alguém que te dá aquele tapinha que te manda pra frente. Então, querer conhecer as festas, por que tá fazendo aquela sagra, qual é o valor daquela sagra pra esse povo, porque tem sagra que tem 300 anos. Eu não vou lá só beber a cerveja. Tenta entender por que existe aquela história naquela cidade, naquele país. Por exemplo, em Cavaião teve a sagra do aspárago, que é o aspargo, né? Então, eles estavam fazendo semana passada, faz acho que uns 10 dias. E é uma sagra, o cara tem que subir a pé, tipo assim, tem que gostar, cara, porque a parada é lá em cima. Uma coisa que eu ia perguntar, eu não sei se o âmbito diplomático chega na Farnesina. O que faz essa Farnesina? Porque o presidente dessa Farnesina lá, o carequinha italiano lá, ele falou que os brasileiros eram um risco, quase que um risco de como é que ele falou, cara? Mas, cuidado, você tem certeza que foi essa pessoa aí? Foi o presidente, ele fez a declaração. O que ele falou? Ele colocou que era um risco para a Itália que os descendentes tivessem tantos passaportes italianos dessa maneira. Tipo assim, quase que um risco pro Estado italiano em si. Eu posso te dizer que é? Pode? Posso te dizer que é um risco, sabe por quê? Vou te trazer um exemplo muito real. Vamos fazer de conta que essa situação fica assim como é. Hoje, a situação de segurança na Europa, ela é delicada. Temos os países em guerras, temos os atentados. Você imagina uma pessoa que se passa por descendente, está coligado com alguma célula terrorística, pegou o passaporte, facilitou tudo, você já não é mais estrangeiro, você é um italiano. E você imagina, porque é uma perda de controle. Então, essa informação, eu não sei, eu não vi essa declaração, mas eu acredito que tem que ser lida desse jeito, dessa maneira. A Farnesina, ela... Que é o equivalente ao Itamaraty brasileiro, né? Quando você, por exemplo, tá no exterior, precisa de ajuda, é a Farnesina que te ajuda. Isso, É equivalente... Quase que um ente de segurança exterior. Como Itamaraty, a Itamaraty também vai recuperar os brasileiros em países onde tem guerra. Eu conheci muito bem o embaixador que hoje tem um cômputo muito importante dentro da Farnesina. Gente, ele escreveu um livro sobre as cartas que a princesa de Nápoles mandava a Rio de Janeiro. Esse homem, ele não odeia o Brasil, se a paixão dele foi assim tão grande de fazer esse tipo de procura em arquivo. Qual que é o problema hoje disso tudo? É que o material que está presente em rede são materiais cortados. Então, falei... e aquela fala vem cortada e manipulada nella modalità que é mais fácil controlar. Então, eu aprendi uma coisa, que controlar a massa é muito simples. As pessoas não têm a vontade de aprofundar, de entrar... Peraí, Marcão falou do Edipo para mim, mas peraí, eu vou conhecer primeiro o Edipo ou o Marcão? Peraí, vamos entender primeiro quem é o Marcão. Por que me falou do Edipo? Tu acha que o pessoal prefere primeiro dar pau e depois saber se é verdade ou não? Mas é o que acontece hoje, cara. Todo mundo... Hoje, realmente, a massa de manobra, ela funciona justamente por isso, porque é muito mais fácil jogar tá muito na moda... Jogar um palito de fósforo, né? Entendeu? E aí, mas as pessoas vão acreditar, vão se alarmar, vão ficar com medo e tal, mas elas não vão ver o outro lado da história. Entendeu? É justamente por quê? Porque pega um corte agora desse podcast aqui, que ela falou tal coisa, pum,
E no total da conversa? Mas vamos lá, tá? Vamos tentar resolver essa preocupação. Vamos supor que a preocupação dele seja legítima, né? Que ele realmente esteja preocupado com a segurança da Itália e não chamou somente os descendentes de italianos de terroristas ou sei lá o quê. Como é que você resolveria isso? Como é que pode garantir a segurança? Tudo bem, vamos supor, antecedentes criminais é uma, né? Como é que ele vai saber se um brasileiro não é... Pelo tempo, se o brasileiro ficou aqui... Mas não tá falando só do brasileiro, mas se o brasileiro ficou aqui 2 anos, 3 anos, se integrou, tá falando italiano, tem um trabalho, declarou, é muito trabalho pro terrorista, rapaz. Não dá tempo, não. Esse sim. Você não quer morar na Itália? Pede no consulado, espera 10 anos. Porque se você tá pedindo só por orgulho, porque você é brasileiro, o pedaço de papel não te dá orgulho, não. Você sabe que eu sou descendente de Itália, você sabe como é que eu pedi minha cidadania? Eu pedi como um simples estrangeiro com tempo de residência na Itália. Sofri que você não tem ideia. E pediram antecedentes criminais? Pediram tudo. E sabe o que me pediram ainda? Me pediram um curso de italiano e eu fiquei... E não pediram B2, eu falo C2. C2. Aí o que acontece? Eu fui lá naquele curso e a mulher falava, não, você não pode virar página, pelo amor de Deus, não faz eu sofrer de jeito, não. Porque eu tive que fazer o curso pra levar o certificado. E não foi só isso. A minha cidadania ficou bloqueada 2, 3 anos. Cidadania por tempo... Olha, não é presunção. Mas eu sou uma pessoa integrada. Pô, se você não é integrada, então, tipo, é isso que eu digo. Eu amo essa terra, eu falei pro meu irmão, eu amo o Brasil, tenho orgulho brasileiro, e meu corpo quer ficar aqui. Se eu morrer, eu quero ser enterrado aqui, porque foi aqui que eu sofri. É isso que eu digo, não é por falar de nós, ou falar de alguém, tipo assim, todos os brasileiros que a gente conhece são integrados, de alguma forma. Eu tenho empresa, eu vendo para italianos que vendem para restaurantes, então todos os meus clientes são italianos, entende? Por cliente gigante, cliente que já tá no mercado há 40 anos. O Marcos faz serviço na casa das velhinhas, na casa dos caras, são italianos. O Samuca trabalha numa empresa, o Everton tem cliente italiano, tem sócio italiano. Gente, faz o clique, porque aí esse povo para de trabalhar e vai viver de podcast. Você tá fazendo isso para fazer essa rodada, só né? Se você... esse podcast você não merece que você se inscreva no podcast, então para de seguir, já avisei já. Então, se inscreve lá no canal, compartilha com a outra pessoa que gostaria de assistir essa live, esse podcast, então, pelo menos, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, mas eu queria falar das meninas do marketing, a Maria Heloísa e também a Isabela Damavi. Para vocês que precisam fazer a gestão eficaz das suas redes sociais, as meninas batem um bolão aí. Meu amigo Edipo. E sem falar também do Igor, da Reestrutura ITBR. Ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens, ou seja, ele é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. O cara reforma banheiros à velocidade da luz, chame o Igor e tranquilize as coisas em casa. Inclusive, ontem era Dia das Mães, né? Parabéns. Eu adorei esse comentário. Eu falei assim, uau, tem um life coach com um love coach. Esse cara aqui, se você tiver com problema em casa, um banheirinho novinho resolve, né? Então, chama o Igor da Reestrutura ITBR. E lembrando que a Larissa Inhoato tá com o serviço de também conversão da carteira brasileira, CNH brasileira, por patente de guida italiana. Então, para você que tá no tempo aí, porque tem um período aqui, né, não pode ter, sei lá, 5, 6 anos de residência. Acho que é 1 ano. Depois fale com a Larissa. A Larissa falou, o embaixador fez aumentar até isso. 5 anos, Samuca? É 5 ou 6, né, Samuca? 5 de residência? Imagina que... Você é louco, foi o atual embaixador. Você imagina, você ainda ficou parado 1 ano, eu também fiquei naquele ano lá. Sofri pra fazer carteira, que não teve... Vendo? Então pode contar com o serviço da Larissa Inhoato. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais essa treta aqui no podcast Café. A Vida Lá Agora o melhor vai vir depois, tá? Você que tá já vai cortar lá, Samuca, beleza? Onde é que nós vamos parar, Marcão? Hoje nós viemos parar na cidade de Maranello. Pra que, Edipo? Daqui a pouco você vai saber. Tesão. Estamos de volta depois da nossa pausa manota, 2 goles de Red Bull e um chá de cogumelo. Não, tô brincando. É cogumelo? Não, tô brincando. É chauasca. Tô brincando também. Chavasca? Não, chauasca. Eu entendi chavasca. É outra coisa, né? Tem alguma...
Tem algum recado, meu amigo Ed? Tenho. Muitos brasileiros descendem de italianos, perderam a conexão com a língua, com os costumes e até mesmo com a culinária familiar. Mas é por isso que você deve fazer a tua cidadania italiana desde que você tenha direito e também voltar aqui para a Itália e fazer como nós aqui do podcast, trabalhar, viver aqui na Itália, aproveitar o que a terra da bota tem a oferecer, pagar os impostos aqui, que é assim a gente consegue fazer com que o INPS, né, vá para frente. Vá para frente, pague os aposentados aqui da Itália, que são bastante, né? São muitos, Para isso, você pode contar com a Sara Severini da Italiano Vero. Entre em contato com a Sara no link aqui embaixo na descrição do vídeo e faça a tua cidadania italiana. Né? E lembrando também da Europa Casa Construções, do nosso amigo Aderlan Luiz, que tem uma equipe especializada em reformas em geral. Ele pega lá do começo, da escavação, das sapatas e vai até o teto, até o acabamento final. Então, precisando fazer investimento imobiliário, pode contar com os serviços da Europa Casa, do nosso amigo Aderlan Luiz. Falando uma coisa importante, por exemplo, já que ninguém gosta de falar sobre seguro, até que algo inesperado aconteça. É nessas horas que é melhor estar prevenido, seja para tua casa, para o seu carro ou tendo um seguro de vida aqui na Itália. Você pode falar com o Bruno da Itália Investimentos, ele é um cara que trabalha com seguro, inclusive eu sou cliente dele, pago pouca coisa, alguma coisa a mais do que umas 2 cervejas por mês e tocando na madeira, né? Se algo acontecer, pelo menos a família está amparada, beleza? Então fale com Bruno Pereira e Itália Investimentos. Eu quero meu parceiro de podcast. Até pelo menos os 100 mil inscritos, né? Que vem uma plaquinha para nós. Se você compartilhar esse vídeo com alguém e se inscrever no nosso canal. Estamos aqui com Jesus Lene Gomes, trazendo muita treta, entre aspas, obviamente, né, para essa mesa, para esse bate-papo aqui do podcast. Concluindo o que foi falado, então, sobre a lei Tajani, decretos e tal, resumindo, vamos resumir esse assunto, então. Olha, eu tenho uma notícia de praticamente 3 semanas atrás, mas é uma notícia pública que pode ser... basta digitar no Google, a mãe do Google vai mas o pessoal não digita, o pessoal tem preguiça, entendeu? Então, o Senado, ele, até 3 semanas atrás, ele tinha recebido 106 emendamentos, praticamente, estou lendo aqui também, para modificação do decreto de cittadinança italiana. Como é que funcionava? Eles fizeram as audições. Quando tudo isso saiu, eles têm 60 dias de tempo para mandar, para votar. Nessa audição, eles chamam as pessoas interessadas, que eles acreditam que possam dar um contributo, uma contribuição para entender melhor a história. De ambas as partes? Não, porque a lei é italiana, porque você tem que chamar o Brasil. O Brasil não pode intervenir numa lei italiana. Pessoas, por exemplo, como chamou o prefeito de Vale d'Isoldo, que ele entende do assunto, sabe qual é o problema. Essas audições, elas são feitas no Senado italiano, são a portas fechadas, mas públicas. Entendi. No site, entra a audição, decreto de cittadinança, acha as audições feitas com as perguntas que fazem. E nesse meio tempo, eles veem gente todo dia, 3, 4 audições por dia, porque tem de tudo, funciona bem assim a lei. Através dessas audições, tem também os grupos parlamentares, os grupos de senadores favores, contra, que fazem os emendamentos. Eu não sou uma experta jurídica e principalmente a nível de lei, mas emendamento é uma proposta para poder integrar, melhorar ou piorar a situação. Piorar, acho que pior de assim que não vai, né? E, inclusive, a notícia oficial é que até 3 semanas atrás, o Senado tinha recebido 106 emendamentos. Esses emendamentos são fruto de todas essas associações de categoria, também um trabalho da embaixada, trabalho com... Não é dito que esses emendamentos sejam aprovados. Só para pior. E outra coisa, nem só para pior também. Mas é uma proposta. O emendamento é uma proposta. Isso não significa que eles vão ser adotados. Entendi. Por exemplo, até esse pedaço de papel que eu fiz, entreguei na mão do Flávio. Eu espero que seja de inspiração para resolver um dos problemas. Quem sabe só uma frase daquela que vem copiada e colada. Ou a ideia que você passou para ele formular e fazer um emendamento, por exemplo. Né? Exatamente. Podia já ter valido. Mas já valeu o esforço, né? Claro. Porque em linha de massa eu tive a oportunidade, para mim, eu acredito que foi uma oportunidade de poder falar de perto a minha opinião. Eu falei como brasileira e como italiana, porque no final das contas eu estou no meio de tudo isso com muitos brasileiros com a dupla cidadania.
E o Senado, hoje, ele tem, com essas audições, vai sair um resultado daqui 60 dias, foi dia 29 de março, acredito Nesse que daqui momento, 3 semanas. faltam 15 dias, né? Nesse momento que a gente tá gravando, então daqui uns 15 dias, mais ou menos, já vai sair o resultado disso tudo. E o resultado, só através do resultado que vamos imaginar o tipo de trabalho que foi feito. Pois eu acredito que o que acontece é que quem não vai estar contente com o resultado, seguramente vai, de novo, em qualquer modo, fazer uma protesta. Isso vai durar 1 ano, vai durar 2 anos, porque uma vez que se transforma em lei, tem também esse tempo de incubação, né? De incubação da lei. Então, eu acredito que nesse momento específico, o trabalho que podia ser feito da parte da embaixada foi feito, eles continuam fazendo. Temos que esperar para ver esses resultados, mas eu acredito que esse episódio ele foi muito interessante também para abrir esse livro, né? Para ler outras páginas a respeito, as páginas que é mais fácil de atingir. É mais fácil falar que o Tajani não quer brasileiro, não quer descendente e não enxergar o outro lado também. Isso é muito importante, porque quando trabalhamos um processo de integração, se você quer ser integrado em um país, você tem sim direitos, mas tem que lembrar que tem deveres. Então, é um vai e um vem. Exatamente. O Pai Nosso, né? Para quem acredita, não é só o meu pão cotidiano, mas do outro também. E nesse caso específico, o trabalho que vocês fizeram aqui é muito bom porque abriram uma parêntese importante. Eu agradeço muito por esse espaço, por ter dividido um pouquinho dessa, que é a minha opinião pessoal, como vocês dizem, né? Tem que lembrar esse pessoal que esse é um bate-papo e de pessoas não espertas no argumento, porque eu não fui jurídica. Você está falando dos apresentadores, né? Não, inclusive eu não falei nada no episódio, né? Fiquei bem quietinho só ouvindo, não, eu também estou falando de mim, porque a minha é uma percepção. Eu, como se disse, eu sou uma roda de carriola de madeira ainda, né? Não é nem uma roda de carriola de ar. Então, claro que entre todos os brasileiros que a gente conhece, por você ter essa aproximação, né? Nesse âmbito, é muito, muito bom você passar essa visão, porque até então, quem está fora acha que não está sendo feito nada. Né? Exatamente. O Brasil não tá cagando pros descendentes italianos, em vez não. Em vez não. O trabalho da embaixada é sempre, em italiano se diz meticuloso, é um trabalho muito, muito difícil. A diplomacia, eu pensava que era só ir em palácios bonitos e tomar o vinhozinho e prossequinho e conhecer pessoas. A diplomacia é um trabalho de relações humanas, né? Porque você imagina se um diplomata, ele não tem um ascendente humano com o italiano que ele tem que conversar, a gente não faz nada. Não faz nada. Eu lembro, como você disse, a carteira brasileira, a primeira conversão, você tinha 1 ano só de residência. Era 1 ano. Era 1 ano. A gente temos, como o Samu disse ali atrás, de 5, acredito que até 6 anos agora de residência. É incrível. É incrível esse trabalho que foi feito. Então, imagina a mão na roda, né? Pro brasileiro que pega uma cidadania italiana, não precisar fazer a patente de guida italiana dos modos operantes, né? Que é aquele que tem que estudar, tem que fazer tudo. Eu fiz isso em 2016. Eu dormia nos livros, entendeu? Assim, eu fiquei lá. Aproveitei um inverno que eu não fui pro Brasil de férias e fiquei estudando em casa, entendeu? Então, quer dizer, além de dinheiro que eu gastei, que é muito mais caro para fazer a carteira nos modos normal, né? E tem que estudar. E tem que saber a língua. Tem que saber a língua. As palavras, como se diz, as charadinhas italianas na língua que não é a sua, né? Eu fui fazer o exame e errei 5. Podia errar 4 para passar. Errei 5. E reprovei. Aí tive que pagar o reteste. Aí depois errei 12. Ô, louco! Fiz no verão. Fiz em agosto. É duro, né, meu amigo? E daí fui lá em outubro e passei. Essa fera, meu! Meu cachorro, vou dizer pra vocês, hein? Eu também passei apertado, né? E isso são vantagens também graças às relações, né? E as pessoas que hoje têm esse direito nem imaginam que essas leis são tratadas por diplomatas brasileiros junto com autoridades italianas para chegar num acordo, entendeu? Então, é mérito também. Gente, um aplauso. Tem um aplauso aí? Bota um aplauso aí para o nosso corpo diplomático, um agradecimento, né? Já que tem muito brasileiro que vê, vamos fazer essa publicidade, agradecer a nome de todo brasileiro, porque eu conheço de perto esse trabalho.
Eu sou puxa-saco? Ah, mas é melhor puxar-saco que puxar enxada. É outra coisa. Continue convidando nós que nós vamos nas festas. É bem bom, né? Nós vamos fazer vídeo também no próximo, tá? Não, puxa-saco. Mas é melhor puxar-saco que puxar enxada, né? Eu já puxei enxada, é difícil demais, né, Marcão? É que eu tenho medo de foice. É que eu tenho medo de enxada. É que eu tenho medo de foice. Não, na verdade, atrás disso tudo tem um trabalho extraordinário de pessoas extraordinárias que eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ter em contato. Se você imaginar a vida de um diplomata, eles vivem 5 anos em um lugar, então as relações humanas que eles criam é muito rápido. Então, chegar nesses acordos com 5 anos de país, cara, você tem que ser muita fera nas relações. O cara às vezes tá 5 anos na Itália, nem italiano fala. Você imagina um diplomata que vai pro Japão, velho, tem que aprender a relacionar com um cara japonês lá, sabe? Tem que aprender o mínimo da língua, tem que o respeito, a cultura. Não entrar de calçado onde não deve, não comer como não deve. Então, tipo, sabe, é muito mais do que a gente imagina, né? E somos brasileiros. Samuca tem uma declaração. O canal do podcast está aberto, né, também verdade, exatamente. Fica aí então o convite público, né? Então pode mandar um e-mail lá para a embaixada. Quem sabe a gente faz um projeto assim. Quem sabe o embaixador. Né? Vamos lá na mesa. Ele tem uma mesa desse tamanho aqui. Eu acho que o embaixador dá para grudar, levantar. Mas a mesa do embaixador não vai ter 2 papelzinhos em cima, deve ser alta assim, né? Não, não é esse negócio de filme, não, rapaz. Mesa alta, o embaixador é bem organizado. Ele tem uma mesa desse tamanho e fala assim: embaixador, lugar para 3 microfones, 4 tem. O senhor pode nos hospedar? Vamos lá. Você vai também? É claro, eu entro no bate-papo. Então você vai de co-host. Aí eu entro no bate-papo, não tem... Gente, olha, eu vou me declarar aqui e vou falar, nesse podcast não tem mulher, então eu vou ter que me candidatar para poder botar um pouquinho de encrenca nisso tudo, que o que você fala, você é de acordo. Não dá Nem certo sempre. negócio desse. Será que rola um patrocínio aí com a empresa? Nem sempre. Da Jesus, né? Jesus Lene, patrocinando o podcast. Aí o povo vai perguntar o que é que ela vende. Gente, eu vendo palavras. Software. Não vende ainda software. Ela vende Tenta sonhos. Não, eu ainda trabalho, a minha empresa ainda é de relações institucionais, é cybersecurity. Cybersecurity. Sim, segurança cibernética, mas em âmbitos muito, muito, muito grandes, não com as empresas que eu trabalho. Eu somente represento. Beleza. Bravo. Mudando de saco pra mala, vamos voltar um pouco ali no síndico ali de Vale de Isoldo, que ele tava falando que a cidade ali onde ele é o síndico tem não sei quantos residentes brasileiros não existem, na verdade. E esse pessoal não tá ali na cidade. Não, é vazia. Ele falou assim, gente, seria maravilhoso se chegasse aqui um brasileiro descendente que quiser. Ele tem acho que 3 ou 4 brasileiros que moram lá só. É os assessores. Sabe qual é o problema, cara? O problema... Vamos lá. Mas você imagina a desesperação desse pobre perfeito. Mas sabe por quê? O problema é o seguinte, o povo, ele não tem o respeito de tirar a própria residência e transferir pro AIRE, que é a anagrafe italiana e residente all'estero. Então você, pelo menos, precisa fazer isso. Uma outra coisa que poderia ser incluída lá, não transferir a tua cidadania pro AIRE, cancela ou paga multa. Porque, velho, é uma responsabilidade nossa como cidadão. Italiano. Entendeu? Tem que sair do país, por algum motivo, vou morar em qualquer lugar do mundo, vou voltar pro Brasil, leva a tua residência junto, porque o comune, explicar pra você, pra tirar a tua residência, tem um monte de parada de privacy, ele não é assim, ele vai lá, caneta e tira a tua residência, pra ele é uma burocracia, um pepino, pra tirar a tua residência do lugar e pra liberar, porque as casas, se numa casa cabe 5 pessoas e tem 4 brasileiros, onde é que os 4 italianos vão morar depois? Não tem como botar a residência dentro, e se torna um problema pro comune. Outra coisa, imagina um comune que tem... E quando coloca, encavala tudo e o comune fica com um custo enorme. O comune tem quantos habitantes lá? Uns 2.000? Eu acredito. Ô Samuca, dá uma googlada aí pra Vale de Isoldo. Vale de Isoldo, quantos habitantes tem? Cara, se o comune tem 3.000 habitantes e lá dentro tem 1.000 brasileiros, esse cara não consegue se eleger mais, porque ele precisa esperar tantos % da população que vota em alguma coisa, e os caras estão cagando, nem vivem ali. Vocês entenderam o problema que gera? Aí os brasileiros foram lá, foram pisando nos ovos. Aí, ó, quase acertei, 2.700. Se tem 700 brasileiros, 30% do comune é brasileiro. A gente tem que ir lá no comune de Vale de Isoldo com esses microfones.
Vamos lá falar com ele? Vamos lá dar um abraço nele, né? Vamos amansar a fera? Não, ele não tá nervoso, Só não. que Ele adora. A bomba já foi, né, cara? Não, mas é interessante porque ele foi uma figura muito discutida no Brasil, né? Ele foi uma figura Escrachada. escrachada, como aquela figura que não gosta do brasileiro, aquela figura que tá contra o Brasil, que o brasileiro não presta. Gente, ele é meu amigo, eu sou brasileira, ele sabe que eu sou brasileira, dá pra ver. Amigo, assim, conhecido, né? E seria muito interessante escutá-lo. Vamos tentar organizar algo. E lá em Vale do Isolto, que é uma cidade maravilhosa, ele é o primeiro que fala. Se os brasileiros quiserem vir morar no meu comune para poder dar um contributo humano, social, eu vou ficar muito feliz. A ideia que eu te disse da integração, que eu falei que eu ia falar o pai daquela menção, é dele. Ele falou, é muito mais fácil integrar um descendente que integrar um não descendente. Que conhece já a nossa cultura. E eu sou de acordo com isso. Se Sim, o cara sim. tem vontade, mas tem vontade de trabalhar? Tem vontade de morar aqui? Vai morar aqui, porra. Entendeu? Estão vendendo as casas de €1. Agora parece que aqui em Verona aqui vão dar as casas de €1. Só que, cara, a casa de €1 é pra você morar no lugar, não pra você pegar a casa e depois vender por €50 mil e vazar reformar fora. ela. Não é assim. Ou reformar e botar no Airbnb pra... É verdade que tem isso? Vão liberar. Parece que agora São Pietro de Morubio apresentou uma proposta para vender nacional? casas. Nacional? Não, regional. Então É bom eles apresentaram. então é ótimo que eu vou botar meu dedo nisso. Mas Então. não para comprar a casa. Para falar que o controle tem que ser feito do jeito certo. Que ótimo. Você é na minha região. Você vai botar... São Pietro de Gostei da Morubio, informação. Bassa Veronese. E é um projeto regional. Inclusive é onde mora a Larissa Inhoato e o Cairon Titon. Eu vou procurar saber com o prefeito, porque é interessante isso. Porque a região ela tem que saber o problema que vai ter atrás. Com certeza. E com certeza já tá Exato. cheio de espertinho já de olho nessa parada. Quero aí. comprar casa a Gente, €1 e ganhar dinheiro. Não, velho. É e pra você quem morar. quem não fala porque tem medo de falar, não é dedo duro, é cúmplice. Quem não fala, quem não denuncia, quem não tem coragem de abrir a boca, tem o mesmo valor daquele que tá fazendo a ação. Então isso não é ser chato, mas se for chato eu vou ser chata. Isso não é ser arrogante, mas se é arrogância eu vou ser arrogante. Porque quem não declara e quem não fala que tá vendo que tá tendo algo errado, sabe que pode falar, na modalidade que pode falar, quem não fala é cúmplice. Se diz cúmplice em português. É cúmplice. Então, pra mim tem o mesmo valor de quem tá fazendo. E aí... porque agora vamos lá pro Trentino, não sei onde, estão dando €100 mil. Estão dando. Os trouxas vão te dar €100 mil. Fala o cara do Paraná, teu cu. Teu cu mesmo, bota um bip lá daí. Não te dão €100 mil. Cara, se você morar lá 10 anos, eles vão te dar €100 mil de agevolazione, de desconto em taxas que você deveria que... Tipo assim, eles te dão, mas não te dão nada de graça. Você precisa ajudar, ir lá com o óleo de cotovelo, fazer com que a cidade vá pra frente. A cidade tá desabitada. E ele precisa de gente que queira com vontade de trabalhar. E aí o inocente achando que o cara vão dar €100 mil. Pô, trouxa, vai lá você bonitinho ganhar €100 mil e daí virar as costas e sai fora. Eles também não são burros, eles, né? Eles querem que você vá lá pra fazer a cidade crescer. Episódio cheio de tretas hoje, meu amigo. Falar de cidadania eu fico puto, cara. Não, mas não é só isso. Eu acho que vocês têm que abrir uma vez na semana pra poder realmente colocar um pouquinho de fogo nessa fogueira. Eu tô cansado desse povo que vem, sofre, fica famoso e ganha dinheiro. Quem que ficou famoso? Quem? É isso. Jesus Lene Gomes, gente. Se vocês não se inscreveram ainda por causa desse episódio, bota um likezinho aí que o YouTube entende que o episódio é top e entrega pra mais pessoas. É super interessante porque a gente falava antes com o Everton, né, do Backstage. Esse trabalho também é um trabalho social, né? Um trabalho de informação muito, muito interessante. Então... é sempre um prazer, viu? É sempre um prazer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever, não tem problema. A gente responde sempre tudo, né? Claro. Não é dito que a gente vai responder do jeito que a pessoa quer escutar. Mas isso aqui, eles já estão calejados, né? Tem um ditado em Verona que diz assim, ó. Mi sou responsável de quello que digo mi, não de quello que te capisci. Eu também sou responsável do que eu falei, não do que vocês entenderam. Isso, bravo. Mas eu acho que assim, o podcast nasceu numa roda de uma reunião e tomou proporção e a gente viu que o propósito maior que é trazer informação, sabe, mostrar pro brasileiro que quer vir morar aqui pra Itália ou que já mora aqui na Itália, que pô, que a vida
não é o morango, né? Não é que é the left now is strawberry. Moranguinho do Nordeste, né? Moranguinho do Nordeste. A vida não é um morango, entendeu? Então, pô, o podcast, cara, vai fazer 4 anos, né? Estamos com quase... Tá novinho, né? É novinho, é vida. É um Tá bebê, nascendo um dente, bebê, tá nascendo um dente. bebê, é. Entendeu? O podcast, ele tem essa voz ativa e através do podcast, a gente acabou conhecendo muita gente. A nossa rede de contato através do podcast é enorme, entendeu? E querendo ou não, o nosso podcast tem voz pra falar alguma coisa, pra expressar opiniões, entendeu? Trazer pessoas que também possam expressar opiniões. E com isso ajudar a impactar a vida de outras pessoas. Também a opinião não é sempre o que as pessoas querem ouvir, né? A Com opinião certeza. é colocar ali na mesa coisas que não são cômodas muitas vezes de enfrentar. Então, eu sei que tem muitas pessoas que vão falar, não, tá falando errado, tá remando depende contra o do ponto de Brasil. vista né? que tá vendo. Não, se você tá vendo desse jeito, o meu sugerimento, coloca lá naquele cantinho, se muda de canto, porque no canto que você tá vendo meio quadrado. Quem sabe se você mudar direção de olhar, você pode ver em outra modalidade. A perspectiva, né? A Se você não perspectiva. mudar de ponto de vista, você não tem a perspectiva. Então muda pra ver. Se realmente é aquilo que você tá achando, você vai ver do outro lado também. Né? Mas às vezes outra é o coisa que contrário. acontece é que, assim, muitas vezes que eu vou pro Brasil, por exemplo, meu sonho é morar na Itália. Eu quero morar na Itália, me ajuda a ir pra Itália. Beleza, mas o que tu quer de ajuda? Eu vou te dar aqui 1 hora de Consultoria, de grátis. consultoria, de bate-papo grátis. Sabe que para ir pra Itália tem que ter documento para trabalhar, ter um contrato, ou se tiver alguma profissão que falta mão de obra na Itália, tu consegue morar legalmente. O que tu faz? Eu sou tal coisa. Tem que ver, tem que pesquisar. Isso aí eu já dou essa deixa. Ô, peraí, eu posso falar o meu grande sonho pra vocês. Desculpa te cortar aí, Marcão, mas é que depois eu perdo o fio da meada, né? Aí eu não perdi já. Não, o meu sonho o meu sonho maior é que a nossa embaixada possa conseguir validar os diplomas, as formações dos nossos isso profissionais. também. É bom pra caramba. Eu te falo que já começaram no meio enfermeirístico, no meio da Sim. saúde, mas o meu sonho é que o meu sonho, e tô falando de uma pessoa que não tem faculdade, uma pessoa que não tem interesse nisso tudo, mas o meu sonho é que os jornalistas, que os advogados, que as pessoas que ralaram, se assim pode dizer, né, em um português bem rasgado, lá no Brasil para ter uma profissão, para ter um equilíbrio, que estudou e que está aqui sofrendo, que possa ser reconhecido essa capacidade profissional. E ia ser maravilhoso ver tudo isso, né? Encontrar Com um certeza. brasileiro e... Cara, você é advogado. Eu cada vez que eu encontrei alguns advogados brasileiros que moram em Portugal, que estão fazendo ações na Itália, mas eu faço sempre uau, eu queria que fosse normal tudo isso. Então esse é um desejo muito grande que eu tenho. Eu sempre tive, sempre declarei isso. Seria excelente poder trabalhar também para que isso possa acontecer. Lembrando todo mundo que eu falo trabalho, mas trabalho é algo remunerado, né? Eu acredito que é mais fácil a palavra colaborar, porque quando você colabora não tem remuneração econômica, né? Tem outro tipo de remuneração interna, pessoal, Claro. de crescimento. Então é isso que era o meu desejo. Desculpa, Beleza, então. Pegou a meada? Já que tu não perdeu o fio da meada, eu também não perdi o meu fio da meada. O que eu tava falando? Que as pessoas querem... eu quero ir pra Itália, quero morar na Itália e tal. Mas a partir do momento que eu começo a falar assim, então, tu vai ter... Tu fala italiano? Não falo italiano. Tu tem descendente italiano? Tem que dar uma olhada. Pois tem que arrumar um lugar pra te fazer uma residência, para tu fazer o requerimento da cidadania italiana. E tu sabe que na região onde eu moro, eu passo a minha visão, a região que eu moro é Lago de Garda, Pesqueira, Lazise, essa região aqui é impossível arrumar um apartamento para morar hoje. Tô falando, verdade? Gente, eu tô procurando casa, viu? Eu quero aí, uma ó. casa com 3 quartos para alugar. Muito difícil. Tô falando Eu tô procurando mentira? se tem algum brasileiro aqui que tá no âmbito, eu quero com jardim, se for um pouquinho fora da for cidade. Ai, que possível. coisa boa esse podcast. Quem sabe eu acho um imobiliário ali Aham. que me aluga uma casa grande do jeito que eu quero. E que custe pouco. Não, o custo justo, o pagamento Aí, ó, justo. se eu coçar minha mão, o que é isso aqui? É dinheiro. A mão esquerda é dinheiro que vai chegar. Amém. A mão Chega, direita é então. dinheiro que vai?
Minha mão direita coçou, tem salário pra pagar. Olha só. Então, assim, as pessoas só querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Elas só estão se der trabalho, elas não querem mais. Né? Entendeu? Pois é, mas não sei o que, não sei o que. Cara, então assim, ó, se informe, entendeu? Vai, se planeje, se informe. Porque, como eu falei antes, a vida aqui não é... A vida lá fora não é um morango. A vida lá fora não é um morango. Entendeu? Mais alguma coisa, minha amiga Jesus Lene? Eu diria que a gente já conversou o necessário, né? Em base às informações que eu tive, as informações que eu pude ter acesso. E também coloquei aquela parte pessoal minha que pode ter algumas informações não 100%. E se não é 100%... Me desculpem, né? Procurem fontes, é ótimo se vocês conseguirem também publicar. Não, o que você falou não é assim, mas é assim de acordo com isso. Mas eu não quero opinião, eu quero fato. Deixa aqui nos comentários, né? Você que assistiu até agora, o que você achou do episódio, o que você achou das informações que foram trazidas aqui na mesa hoje. Exatamente. Se tiver alguma pergunta pra Jesus Lene, pode deixar aqui que aí a gente vai responder e ela mesma vai acompanhar e responder também. É claro, e não é ponto de vista, né? Porque a discussão não foi um ponto de vista. Eu trouxe a minha opinião, que é essa. E o convite olhe sempre do outro lado. Nós estamos, sim, um país que nos acolheu, nós somos partes desse país, mas nós não nascemos aqui. E por mais parte que somos, nós vamos ter sempre as nossas raízes brasileiras. E, infelizmente, vamos sempre ser vistos como brasileiros. Eu não preciso que o italiano me veja italiana ou o vêneto me veja vêneta. Eu sou vêneta porque vêneto é quem vêneto faz, como se diz em italiano. Então, eu não preciso que eles falem, mas o seu acento não é daqui. Eu falei, não me interessa, meu coração é daqui. Eu não nasci vêneta, mas eu vou morrer vêneta. E isso é dado de fato. Isso não é de negar o meu país, onde eu tenho uma parte da minha família. É adotar um país que me adotou. Então, que não venha entendido mal esse meu conceito de italiana, que eu quero ser italiana. Não, eu sou parte desse país que me fez crescer, que me bateu. Você gosta de sua mãe, mas quantas você já recebeu dela? Então, pra mim, a Itália é aquela mãe que pegou... Mãe que bate. Mãe que bate. Amo ela do mesmo jeito. Então, é essa a questão. E quando sair temas polêmicos que tem no meio o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, é importante não utilizar a informação em modo blando, em modo muito leve. Vai no detalhe, afunda, pergunta por quê, tenta entender. Eu vi muito brasileiro revoltado, não descendente, que tem filhos, que é 20 anos que tem que pedir a cidadania por tempo de residência e não consegue. Tem outras problemáticas atrás? Tem. Mas tenta resolver, tenta ir no profundo. Não é que eu vou ficar contente porque não está funcionando para esse, está funcionando para mim. Não, que... É nesse fluxo que a gente consegue andar, né? Esse Beleza. Menino, que coisa boa, né? Não dá nem vontade de terminar, não dá? Vamos abrir uma cerveja aqui. Quem sabe o próximo tema pode ser o Mercosul, né? Porque é um tema super interessante esse, né? Também. É o tema que tira as taxas, esse tema que a Europa está trabalhando, é o tema que tira as taxas das empresas para entrar no Brasil, assim como tira as taxas dos produtos brasileiros para entrar na Europa. Eu acho que vem à tona, depois a gente pode marcar realmente um outro episódio para falar sobre isso, né? Enquanto alguns países aumentam, né, e tentam fazer com que a economia seja mais limitada, a Europa busca novos parceiros, como, né, o Mercosul. Mas tem muitos países europeus que estão contra esse tema. O tema esse também dá pipoca, hein? Porque é um tema onde a Europa ela tá bem dividida e nesse momento histórico... Quem sabe você traz um parceiro teu, um contato teu aí que fala sobre geopolítica ou negócios internacionais. Olha, posso trazer a gente pode pensar bem no europarlamentar, porque o necessário é uma pessoa que trabalha em Bruxelas, que conhece bem a situação, que pode falar da geopolítica. Esse tema é super quente. Esse tema Mercosul é algo incrível que vai mudar muito o cenário, né? Como tem brasileiro lujimirante que guarda, que tem CNPJ, que quer trabalhar. Gente, se sair... Você tem a ideia do que vai acontecer? Hoje, vou fazer um exemplo bem assim. O Marcão é o que mais devagar, né? Mais levinho. Tem que fazer exemplo mais simples para ele entender. Mais didático, né? As coisas mais didáticas, né? Então, Marcão, vamos lá. Ela te chamou de lerdo. Cara, eu apoio calado, cara. Eu apoio calado, mas quando eu bato com força. Então, Marcão, vamos lá. Assim, para você entender, por exemplo, hoje uma garrafa de vinho, ela
vai para entrar no Brasil, ela sai daqui por 10 euros. Por que a garrafa de vinho de 10 euros chega no Brasil valendo 150? Por tudo uma questão de taxas. Automaticamente, quando se cria um acordo, eu estou falando do vinho porque todo mundo gosta de beber uma tacinha de vinho bom, né? Claro. Quando sai esse acordo, essa garrafa de vinho de 10 não vai chegar lá por 10, mas vai chegar por 20. Entendi. Se conseguir fazer esse acordo. Então, o pessoal que não podia beber o vinho de 200 euros, vai beber um vinho de 20, que era aquele de 200. Então cria-se até um canal facilitado de negócio, entende? né? É um canal facilitado de negócio. Então, o pessoal que está vendo, que tem ideias de negócios, sabe que existe esse acordo que está em embalo na Europa, que se chama Mercosul. Quem quiser se informar também, no Instagram da Embaixada mesmo, eles fizeram um evento dedicado, chamaram italiano, chamaram todo mundo para falar dele. Governo brasileiro, eu também tive muito contato com o governo brasileiro, Ministério da Cultura, com esse pessoal aí. Eu conheci e estou conhecendo um Brasil que realmente escreve o que eu estou falando, vai ficar registrado a vida inteira aí se o YouTube não mudar, né? Daqui 10 anos, 15 anos, o Brasil não tem nada do que invejar. Hoje já não tem o que invejar, mas a título de desenvolvimento econômico não vai ter nenhum tipo de inveja para nenhuma Europa. Então o Brasil ele vai botar para quebrar, ele querendo ou não, e não depende do governo. Esse é o período histórico, essa é a estrada que faz um país jovem em contato com países desenvolvidos. Então tem todo esse laço de tempo. Então essas pessoas que têm ideia de business, ideia que quer de qualquer jeito criar algo, estuda, verifica o que está acontecendo, entende, porque quem sabe aquela menina aquele dia naquele podcast falou isso, eu fiz isso e quem sabe aí eu não vou fazer o contributo para vocês direto, mas estamos criando pequenos contribuidores. Eu falar, isso aí nasceu, essa ideia nasceu com a vida lá fora. Então peraí que eu vou dar uma... Bora. Um cafezinho pra nós, eu né? vendi bem essa, né? Agora entendi a tua parte didática aí. Mais algum recado, meu amigo? Era isso. Deixa eu só chamar aqui então. Já que se você quiser abrir uma empresa, né, que tá aqui, ó, abrir uma empresa na Itália e não sabe por onde começar, o processo pode até parecer complicado, mas com a orientação certa fica muito mais simples. Desde a escolha do tipo de empresa até os trâmites burocráticos. O Bruno da Itália Investimentos te ajuda a dar o passo com segurança. Quer entender melhor? Aqui embaixo tem o link do novo site do Bruno com todos os serviços prestados pela Itália Investimentos. E quem já mora aqui na Itália legalmente, já tem um passaporte rosso, já paga seus contributos, pode contar com os serviços da Larissa Ionato. Ela é especializada em desburocratizar documentação pós-imigração. Ela é especialista em documentação pós-imigração, resolvendo o que a Itália tem de melhor, resolvendo os pepinos da burocracia, deixando o que a Itália tem de melhor. Beleza? Precisando de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Mais Beleza? alguma coisa, minha amiga? Não, obrigada. Eu quero conhecer a Gabi, Isso, né? Gabi, um abração, viu? Foi eles que me deram, mas vou levar você no coração aqui. Show de bola. Jesus, obrigado. Obrigado por mais uma vez. Pra mim é sempre uma alegria estar na tua companhia, porque a energia é contagiante e a nossa parceria, a nossa amizade não é de hoje. E eu fico muito feliz. Não é todo dia que estamos em presença de Jesus, né? Eu que agradeço. O agradecimento é recíproco. Então, gratidão a vocês e a todo o pessoal que conosco sentou nessa mesa, né? Porque sentar na mesa com Jesus é um pouquinho como se cada um tivesse o lugar dele nessa mesa. Exato. Beleza, então. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.